Oi, bem-vindos ao canal. Quem foi que disse? Afinal, quem foi que disse que eu não estaria aqui para contar o que aconteceu comigo durante as 6 horas e meia dentro do carro após o meu acidente? No vídeo anterior, eu estou contando como foi que eu sofri o acidente de carro. Dá uma olhadinha. Mas nesse vídeo, eu vou contar todo o filme que passou na minha cabeça nessas 6 horas e meia. Sobre minha infância, minha adolescência, faculdade, amigos, família e a grande pergunta: o que é que eu fiz da minha vida? Mas isso não importa, porque a única certeza que eu tinha e que eu afirmava era que eu queria viver. Voltando à infância. Eu lembro perfeitamente de tudo que eu pensei. E uma das coisas que eu pensava muito é que quando a gente é criança, né, todo mundo pergunta o que você quer ser quando crescer. E a gente sempre fala, quero ser médica, quero ser dentista, quero ser advogada, quero ser engenheira, psicóloga. E o mais engraçado que acontecia comigo é que eu não pensava nada disso. Sabe o que eu queria ser? Uma super heroína. Quando as pessoas perguntavam para amigos, enfim, até minha família, Juliana, o que você quer ser quando você crescer? Eu até fazia 1 minuto de silêncio, porque eu não pensava em ter uma formação, né? Em ser, eu queria salvar o mundo, eu queria ser uma super heroína. Mas eu queria ter superpoderes, coisa de criança, né? Só que isso não saía da minha cabeça. Eu fui crescendo, as pessoas viviam me perguntando, e na minha cabeça eu sempre respondia pra mim, que eu queria ser uma super-heroína. Mas se eu falasse isso aos 14 anos, por exemplo, para uma pessoas mais velhas, que eu queria ser uma super-heroína, eles iam falar, Juliana, por favor, né? Cresce, amadurece, tem que pensar o que você quer na sua vida, né? Que formação que você quer ter. Mas eu só queria salvar o mundo. E ninguém ia entender isso. Foi então que eu parei, né, de pensar em ser uma super heroína, com capas ou sem capas, né, e pensar assim numa formação. E eu lembro de uma outra situação que eu era, e ainda sou, para falar bem a verdade, bem curiosa, que eu fui uns parentes nossos, né, da família. E por eu ser muito curiosa, eu não podia, gente, ver uma casa com muros altos. Toda vez que eu via uma casa que tinha muro alto, eu ficava super curiosa para saber como que era ela por dentro. E eu falava, tenho certeza que tem piscina nessa casa. Eu não sei, gente, que da minha cabeça que muro alto a casa tinha piscina. E, e essa curiosidade era tão grande que às vezes eu fazia loucuras, aquelas coisas de criança. E aí a gente chegou, todo mundo se cumprimentou e tal, e o que eu fui? Eu fui para os fundos da casa junto com um monte de criança. Só que antes de entrar eu já tinha visto a casa do vizinho, e a casa do vizinho tinha um muro altíssimo, e era lindo, 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 lindo. O que aconteceu? A pessoa aqui, curiosa, queria ver como que era essa casa. E no quintal tinha uma árvore. Eu falei, eu vou subir nessa árvore e vou ver o que tem nessa casa. Só que a árvore, gente, ela não estava em boas condições. E eu sabia disso. Mas a curiosidade era tão grande, mas tão grande, que para mim não importava. Eu ia subir naquela árvore de qualquer jeito, porque eu queria ver aquela casa.
Pois, gente, eu subi nessa árvore. E detalhe, o pessoal ainda estava se cumprimentando lá fora para entrar. Eu subi, fui subindo. A casa tinha piscina, gente. Só que quando eu fui reparar como era a piscina, eu lembro de sair deslizando da árvore até o chão. Foi meu primeiro corte, meu primeiro ponto. Pensa numa pessoa gritando de desespero, era eu. Nisso veio todo mundo lá fora. E o que era um café da tarde, a gente foi parar no hospital porque a bonitinha aqui teve que receber pontos na perna porque fez arte. Ou seja, né, eu atrapalhei a festa, né, da família toda. Por causa de uma bendita curiosidade de saber da casa do vizinho. Mas no final eu matei a curiosidade, gente, tinha piscina na casa. E eu lembrei dessa história enquanto eu estava no carro. E eu ria sozinha, gente. Eu, desesperada com o que tinha acontecido comigo, lembrando das coisas da minha infância e rindo ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque eu estava valorizando a minha vida, né? E isso eu vim pensar depois, né? Por que eu estava lembrando dessas coisas? Porque eu estava valorizando tudo o que eu tinha vivido naquele instante, né? Afinal, eu sofri meu acidente de carro com 30 anos de idade. Então, muita coisa passou pela minha cabeça. E eu lembro desse instante perfeitamente, né? Então, o fato de querer ser uma super-heroína ficou muito marcado na minha infância. Eu lembro de brincar com os meus amigos, a gente morava em bairro. Eu sou de Goiuerê, Paraná, gente, para quem não conhece, é uma cidade de interior, provavelmente uns 30 mil habitantes na época. E então a gente brincava em bairro, a gente brincava nas ruas, isso era muito comum, né? Videogame era muito pouco, assistir filme muito pouco, a gente queria estar na rua mesmo. Então eu era bem moleca, o que eu queria, andava de skate, jogava bola, jogava bets, taco, né? Cada região chama é, de formas diferentes. Então eu comecei a lembrar dessa infância, desses momentos bons. E você? Já quis ser uma super-heroína? Ou um super-herói? Já quis salvar o mundo? Assim como eu? Deixe no comentário qual super-heroína eu sempre quis ser. No próximo vídeo, eu vou revelar quem eu sempre quis ser. Enquanto isso, um grande beijo. Não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho, curta o vídeo e até logo. Quem foi que disse?